Desempenho ou integridade? Esse é o grande dilema dos bancos de dados. E esse é o grande dilema que tira o sono de quem trabalha com o banco de dados. Vamos no vídeo de hoje explorar os dois lados dessa moeda e tentar chegar a um equilíbrio entre estas duas forças nos seus projetos. Meu nome é Lise Pedroni e antes de darmos início ao vídeo, vou pedir que você deixe seu like, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo e também me siga lá no Instagram. Este desafio, ele começa lá inicialmente quando nós começamos a construir o nosso banco de dados. Nas primeiras escolhas que a gente faz, já impacta diretamente neste desafio que nós temos. A forma como a gente lida com os dados diariamente também afeta esse equilíbrio. E a grande complexidade disso é equilibrar o desempenho de um lado e a integridade dos dados do outro lado. Esse é o nosso grande desafio nos dias de hoje. O que seria a integridade dos dados? A integridade dos dados é garantir, que as informações que estejam lá armazenadas no nosso banco de dados sejam corretas, consistentes e confiáveis. E como que nós conseguimos garantir isso? Através do uso de chaves, tanto as chaves primárias e estrangeiras que garantem que as relações entre as tabelas sejam consistentes, através da criação de restrições, que seriam cláusulas unique check, que evitam, dados duplicados e garantem regras específicas nos nossos dados. E também através das transações ACID, que garantem, que todas as alterações elas aconteçam de forma segura e atômicas. Mas o grande problema é que cada uma dessas validações pode aumentar, adicionar uma carga extra no banco de dados, ainda mais em sistemas que têm um grande volume de dados ou um grande volume de transações. E por que muitas vezes o desempenho ele é tão importante? Imagina que você tem lá uma loja virtual, uma loja online no dia da Black Friday. Ela precisa processar um grande volume de dados, rapidamente. Então imagina uma grande loja onde muitas pessoas estão comprando muitas coisas ao mesmo tempo. Quando o desempenho ele é muito necessário, o que acontece? É feita a desnormalização dos dados. Isso reduz o número de joins necessários, porque quando você desnormaliza uma tabela, você não precisa mais fazer aquela referência a outra, você já coloca o valor ali direto na tabela, em vez de ter uma tabela normalizada. Você também pode criar índices que aceleram muito as consultas, índices específicos naquelas colunas mais utilizadas. E também outra coisa, o uso de foreign keys, você pode remover essas foreign keys, porque cada vez que cada foreign key que é utilizada, que é criada, ela tem um custo, porque quando você insere um dado, aquela foreign key ela é executada, ela é ativada, digamos assim, para fazer a verificação se aquele dado é consistente. O grande problema disso é que quando você prioriza o desempenho, você pode comprometer seriamente, a integridade dos seus dados. Porque, por exemplo, se você remove aqui essas chaves estrangeiras, você pode acelerar as inserções de dados, mas você aumenta consideravelmente o risco dos dados ficarem inconsistentes, porque você removeu a regra de checagem. Então, esse é um grande dilema que nós vivemos na prática. Ou a gente prioriza a integridade, implementando chaves estrangeiras que vão garantir ali a consistência dos dados, mas elas podem ocasionar lentidão, principalmente em horários de pico, ou nós priorizamos aqui o desempenho, removendo todas essas restrições, que vai aumentar a velocidade, mas em contrapartida pode nos gerar riscos e dados inconsistentes. E como nós podemos encontrar o equilíbrio? Primeiramente, você deve analisar os requisitos do seu sistema. Por exemplo, sistemas e aplicativos para bancos e áreas de saúde,
você deve priorizar a integridade dos dados. Agora, se o seu banco de dados vai ser utilizado para aplicativos de streaming, redes sociais, onde a integridade não é tão necessária, você sim pode flexibilizar isso para garantir um maior desempenho. Outra estratégia é combinar, bases relacionais e bases não relacionais, usando restrições para aquela parte, os bancos de dados relacionais e suas restrições na parte crítica da aplicação, e bases não relacionais, bancos de dados NoSQL, que normalmente são mais rápidos, naquela parte onde os dados não são tão críticos. Outra dica é você otimizar então as consultas e os índices nos seus bancos de dados, o que vai garantir que mesmo as consultas mais simples, e com restrições, elas executem com mais eficiência. E outra coisa que eu sempre falo e bato nessa tecla em quase todos os meus vídeos: monitore o desempenho das suas consultas. Monitore identificando aonde está o gargalo, vá lá e otimize se possível, para que isso não comprometa, assim você consegue manter a integridade sem comprometer tanto o equilíbrio. Porque também às vezes você se preocupa com em desnormalizar, por exemplo, uma tabela para ficar mais rápida, mas você não vê que o problema não estava ali, sim na sua consulta que estava má construída. E a que conclusão nós chegamos com tudo isso? Que o equilíbrio, na verdade, depende do contexto do seu sistema ou da sua aplicação, do seu website, se é uma loja virtual, se é um sistema de banco, se é um sistema de streaming, tudo vai depender. E para isso você tem que planejar o seu banco de dados desde o início, com base nos requisitos da sua aplicação. Pense quando você for planejar se desempenho ou integridade, qual é mais crítico para essa aplicação, e já comece a usar isso desde o início. E siga, independente da sua estratégia, sempre monitorando o seu banco de dados para acompanhar esse crescimento. E aí, o que você tem a me dizer a respeito disso? Você já enfrentou esse dilema aí nos seus projetos? Comenta aqui qual lado você priorizou e por que você priorizou a integridade ou priorizou o desempenho? E aí, me conta aqui. E eu também vou te convidar a conhecer o meu curso Academia DB. Vou deixar o link dele aqui na descrição, que lá eu ensino todas as melhores práticas de banco de dados para você ter sempre as melhores opções em mãos.